João. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos nesse segundo dia do nosso primeiro colóquio internacional de Style. Então, nós somos muito felizes com a presença de todos vocês, aqueles que estiveram aqui ontem, aqueles que vieram, e aqueles que vieram só hoje, aqueles que ainda virão hoje e amanhã. Nós damos continuidade agora com a conferência do professor Juvenal Savian Filho, que chamamos aqui já para a mesa. O professor Juvenal nós já conhecemos desde ontem ou há mais tempo. Ele é professor de filosofia e coordenador do programa de pós-graduação em filosofia da Unifesp. Hoje ele vai falar sobre a experiência mística na antropologia de Edith Stein. Então, nós, com muito prazer, com muita satisfação, muita curiosidade, passamos a palavra para o professor Juvenal. Boa tarde. Estão ouvindo bem? Sim? Eu agradeço novamente pelo convite, pela oportunidade de falar desse tema que para mim é tão especial. E um tema difícil ao mesmo tempo. A começar pelo título, porque
falar de a mística, o lugar da mística na antropologia de Edith Stein, pode ser uma cilada. Na medida em que nós, pelo título, podemos imaginar que há uma teoria antropológica e que nessa teoria antropológica Edith Stein situa um lugar para a mística. Então, eu vou começar, na verdade, analisando rapidamente o nosso modo de falar de antropologia e de mística, para tentar esclarecer como é que me parece melhor dizer qual é a maneira como Edith Stein vê tanto a antropologia como a mística. Sobretudo em ambientes filosóficos, mas também religiosos. Pode deixar. Muito obrigado. É uma abundância de gentileza para todos os lados. Então. Vejam, o modo como nós estamos acostumados a falar de antropologia e mística é um modo curioso, porque tanto, como eu já disse, tanto em ambientes filosóficos como em ambientes religiosos, nós temos a tendência de falar hoje da mística como uma espécie de anexo, um anexo especial, claro, mas uma espécie de anexo da experiência humana em geral. De modo que falar de experiência mística, de união com o sagrado, de ser tocado por Deus, ou mesmo da fé em geral, né, parece uma espécie de complemento à nossa vida natural, digamos assim. Então haveria a vida natural, a vida normal, e a fé com a experiência mística seriam complementos e acréscimos. Por trás disso, de uma perspectiva filosófica, o que está por trás, na verdade, é uma concepção de razão que não é a da fenomenologia e nem a de Edith Stein, que era fenomenóloga. A nossa maneira de falar desses temas é muito influenciada pelo pensamento moderno, sobretudo do pensamento cartesiano e kantiano, que aqui eu vou, de uma maneira cretina, resumir em alguns minutos. Isso mereceria um estudo muito mais sério, mas eu só estou tentando criar o ponto de partida. É uma maneira que eu digo vinda de Descartes e de Kant, porque eles fizeram uma espécie de divisão para obter clareza, não fizeram isso gratuitamente, mas para tentar conceber o homem, o ser humano, de uma maneira mais clara, e que, no entanto, não será exatamente o que fará a fenomenologia. Já chego na fenomenologia, mas eu vou falar rapidamente dessa maneira moderna de falar da razão humana e do ser humano. Vou dar um exemplo concreto. Muitas vezes a gente ouve, tanto no meio filosófico como no meio religioso, a expressão juntar fé e razão, ou conciliar fé e razão. Parece algo normal de se falar, justamente nós estamos acostumados com esse modo de falar, porque nós somos herdeiros do pensamento moderno. Mas quando nós dizemos que é possível juntar fé e razão, nós partimos do princípio de que eles são separados. A fé é uma coisa, a razão é outra. Sobretudo hoje, em que para nós razão é praticamente um sinônimo de ciência. Tudo que é chamado de racional é o que é chamado de conhecimento com base empírica, demonstrativo, né? Com premissas claras, e
tudo aquilo que é da fé, por outro lado, fica parecendo uma espécie de experiência ligada à opinião, quer dizer, coisas que a ciência não pode e nem deve tratar. Então, fica para o campo do estilo de cada um. Em termos mais filosóficos, em termos mais filosóficos, nós poderíamos dizer que o conhecimento racional é aquele baseado na experiência empírica e demonstrado, provado, inclusive pela repetição da experiência. Já a fé seria um ato da vontade, ou seja, da nossa capacidade de agir, de desejar e de agir, de fazer escolhas, de dar um direcionamento para a nossa vida com base naquilo que nos dá prazer, aquilo que nos atrai. Isso em geral. A vontade orientaria não só a fé, mas orientaria também a arte, a moral, a ética, a política, que são campos onde não dá para falar de verdade racional. No máximo a gente pode falar de verdades coerentes, razoáveis, mas não racionais. Por quê? A razão se ocuparia só daquilo que é certo, demonstrado e etc. Dando um passo mais ainda para chegar na base, né, o ser humano seria visto como dotado de uma parte interna, a gente pode chamar de alma, mente, como a gente queira chamar, e essa parte interna, né, seria dividida justamente em razão e vontade. A razão produziria esse tipo de conhecimento que eu já apresentei, científico, demonstrativo, etc. E a vontade seria a nossa possibilidade, a nossa capacidade de nos orientar rumo a alguns objetos que nos atraem e que nós desejamos possuir. Ora, aqui já começa uma problemática que vai fazer com que a fenomenologia, na passagem do século XIX para o XX, veja que não é possível, não corresponde à nossa vida, à nossa experiência, né, dizer que nosso intelecto, nossa razão, nossa capacidade racional é uma coisa e que a vontade é outra. Há um exemplo um pouco chocante, mas que eu costumo usar, sobretudo com meus alunos, é de mau gosto, porém eu uso para dar um choque inicial e depois tentar tirar alguma coisa de bom desse exemplo de mau gosto. Que é o seguinte: dizer que o ser humano faz ciência com a razão, com a inteligência, com o intelecto, é fácil. Agora, o que significa dizer que o ser humano tem fé pela vontade? É como se, ainda não cheguei no mau gosto, já vou chegar. É como se nós disséssemos, e tudo isso, vejam, para vocês receberem o choque que devem receber, tudo isso está por trás do nosso modo de falar das relações entre fé e razão, etc. Então, falar que nós fazemos ciência pela razão é fácil. Agora, falar que a fé vem da vontade, o que significa? Significa, em princípio, que a razão não se mete nos assuntos da fé, porque ela tem que fazer demonstração, ciência, etc. Então é como se nós desligássemos a razão para poder ter fé, para poder ser artista, para poder falar de moral, para poder fazer política, porque todos esses campos seriam ligados mais à opinião, né? E não tanto à verdade racional científica. Agora, o que significa na vida humana desligar a razão para agir pela vontade? Se alguém conseguir imaginar um ser humano como esse, me explique. E aí vem agora o mau gosto.
que eu sou meio sádico porque não consigo esconder que é um certo prazer da minha parte com o mau gosto. Se o ser humano, quando tem fé, não usa a razão, ele usa o quê? O intestino? O estômago? O quê? As pessoas vão dizer, o sentimento. Mas o que é um sentimento separado da razão? É a vida afetiva. Mas se eu já sei que eu tenho vida afetiva, eu já estou usando a razão. O artista, um pintor, que sente uma intuição e que vai exprimi-la no seu quadro, ou o músico que vai compor uma música, é claro que ele está se deixando levar por uma intuição que não é um cálculo, não é uma demonstração, mas ele sabe o que está fazendo. Ele não desligou a razão para deixar a vontade como uma doida, solta, pulando para todo lado e fazendo o que ela quer. Então, não é possível, numa análise da vida real, dizer que a vontade está separada da razão. Mesmo na Idade Média, no momento em que isso foi um debate muito forte, por exemplo, entre os autores dominicanos e os autores franciscanos, se costumava debater, afinal, a fé, a moral, a arte, são obras de quê? Do amor ou do conhecimento? Os dominicanos vão dizer que são obras do conhecimento. Então, é um ato da inteligência tudo isso. Que ninguém ama o que não conhece. Não vai ter fé, fazer arte, fazer moral, só porque quer. Tem que saber o que está fazendo. Os franciscanos vão dizer, não, na verdade é um gesto de amor. É a vontade que vai primeiro. Porque se eu não tiver um movimento que me leva, sem ficar refletindo, se eu não tiver um movimento que me leva para buscar a coisa, um amor, um envolvimento afetivo, eu não vou querer conhecer essa coisa. Só que normalmente, quando nós falamos de franciscanos e dominicanos, para botar os jesuítas na história, se nós ficamos só com dominicanos e franciscanos da Idade Média, nós paramos aí a narrativa. Basta vocês abrirem livros de filosofia, teologia, espiritualidade, tem sempre essa caricatura. Os dominicanos, primeiro vem a inteligência. Os franciscanos, primeiro vem o amor. E os livros param, porque são ruins. A maioria é ruim. Se você lê de fato os textos de autores dominicanos, como Tomás de Aquino, o maior exemplo, ou do lado franciscano, de Boaventura, de Guilherme de Ockham, de Duns Scoto, vocês vão ver que nem do lado dominicano, nem do lado franciscano, a história para aí. O dominicano fala que primeiro vem a inteligência, o franciscano diz que primeiro vem o amor. Se os franciscanos de fato falassem só isso, eles seriam um bando de loucos, como aliás foram chamados, né, de loucos, mas louco no mau sentido. Quer dizer, eles defendem um tipo de vida humana completamente absurda, irracional, sem sentido, em que cada um se agarra no que quer, né? E se, de outro lado, se Tomás de Aquino e os dominicanos falassem que primeiro vem a inteligência e só isso, eles seriam praticamente um racionalista do século XVII. Quer dizer, é o ser humano que determina aquilo que ele vai querer crer, aquilo que ele vai querer cultivar, porque ele age pela razão. Se nós vamos ler os textos de fato desses homens, nós vemos que as coisas não são tão simples assim, que tanto dominicanos como franciscanos falavam de um jogo entre razão, intelecto, né, e vontade. São Tomás chega a usar uma expressão muito interessante. Ele diz: a razão age ao modo de causa causa formal, na linguagem aristotélica. Quer dizer, é a razão que apresenta o objeto, mas é a vontade que diz, corre atrás desse objeto, porque ele é interessante. Então a vontade age, na linguagem de Santo Tomás,
ao modo de causa eficiente. O intelecto é a causa formal, quer dizer, apresenta o objeto, e a vontade junto, não dá tempo de passar de uma coisa para outra, porque elas acontecem juntas. A vontade move a buscar esse objeto. Então quem vem primeiro? O intelecto ou a vontade? No fundo, Tomás diz, a gente, ao explicar a coisa, diz que vem primeiro o intelecto, porque ele é que representa o objeto. Mas esse primeiro é da ordem da nossa explicação, não da ordem da experiência real. No entanto, os livros continuam repetindo. O Tomás, primeiro vem a inteligência, depois vem a vontade. Os franciscanos, primeiro vem a vontade, depois vem a inteligência. De todo modo, fechando esse parênteses da Idade Média, eles construíram uma antropologia muito mais rica, que a gente, hoje, nem faz ideia. No entanto, fica repetindo os clichês que alguns filósofos criaram para falar desses autores e outros historiadores da filosofia, mas nem lemos o que eles escreveram e não vemos de fato o que eles disseram. Isso, pela minha pouca experiência, é de 95% de gente que mexe tanto com filosofia como com teologia, fica repetindo esses clichês. É triste quando entre os próprios teólogos se falam essas coisas por puro desconhecimento. Mas bom, a vida é assim. O fato é que, na modernidade, se consagra essa separação entre intelecto, ou razão, de um lado, e de outro, a vontade ou o amor. E é aqui que nós chegamos na fenomenologia. Que justamente, o que os fenomenólogos perceberam é que fazer uma antropologia que separa um campo ligado à razão dentro do ser humano e um campo ligado ao amor ou à vontade, né, ou à afetividade, como hoje em dia se diz, é falar de um ser humano que não existe. É querer, como eu disse há pouco, imaginar que o ser humano pode desligar a razão e agir pela vontade, ou, em outros casos, desligar a vontade e agir só pela razão. Isso é um debate muito interessante também hoje, não posso entrar nele, mas é algo que está por trás, por exemplo, das visões de ciência que dizem que elas não têm nada a ver com ética. Você já deve ter visto cientistas que dizem isso. Eu estou aqui no meu laboratório, preocupado em descobrir a verdade. O que vão fazer com isso é problema de quem vai fazer as coisas que vai fazer com isso que eu estou descobrindo. Mas eu estou descobrindo e pronto. O que ele está dizendo é, eu desliguei a vontade, desliguei a parte de mim que mexe com o bem, com os valores, e estou só usando a razão. Meu trabalho como cientista é ser racional. Esse é o tipo de monstro que a nossa época é capaz de criar. Muitas vezes nós agimos como esses monstros, porque a gente acredita nesse dualismo entre, de um lado, intelecto e de outro, vontade. Mas é justamente porque, inclusive, só para não dizer que isso que eu estou falando é pura retórica, há todo um movimento dentro da comunidade científica que mostra, eu estou pensando precisamente num livro de um inglês chamado Rupert Sheldrake, que escreveu um livro que se chama Libertando a Ciência. E ele conta narrativas muito interessantes. Ele diz, é terrível eu comer um churrasco com alguns colegas de laboratório no domingo, em que eles falam de tudo, de amizade, do bem da humanidade, do mal da humanidade, das suas famílias, do amor. Eles falam de tudo no domingo durante o churrasco. Quer dizer, não é bem exatamente um churrasco como o nosso aqui. É um churrasco onde você tem uma grelha e assa uma linguiça para cada pessoa, né? Um pedacinho de carne para cada pessoa, tudo contado. Mas é um churrasco, só para vocês também imaginarem que é um ambiente tão festivo como às vezes é aqui. Mas é um ambiente festivo. E o que o Rupert Sheldrake diz é que era muito frustrante ver que no domingo eles podiam falar de tudo, cinema, amor, dificuldade com as crianças, e na segunda-feira de manhã
No laboratório, eles se tratavam: bom dia, senhor, bom dia, senhora, boa tarde, senhor, boa tarde, senhora. O que o senhor está fazendo? Eu estou cuidando do meu objeto de pesquisa, que é o meu vírus, a minha ameba, a minha equação. Ah, e o que o senhor está fazendo? Eu estou cuidando da minha ameba, do meu vírus, da minha equação, né, da minha fórmula química. E vamos almoçar? Não, eu sinto muito. Hoje eu tenho um compromisso na hora do almoço. Enfim. E, claro, eu estou aqui caricaturando, se bem que essa cena é do livro do Sheldrake. E ele diz, na verdade, o que está por trás, o que eu via por trás do formalismo dos meus colegas de laboratório, é que no laboratório eles não admitiam envolver nada de pessoal, nada da vida. E eles partem do princípio de que lá eles podem desligar a vontade e agir como razão. Aí o Rupert Sheldrake continua narrando, ele diz, o problema é que, bom, se fosse só isso, tudo bem, a gente entende. Matemático, ao resolver a equação, pode desligar a preocupação ética. Porém, com o passar dos anos, eu fui vendo que essas pessoas se tornam muito tristes, muito frustradas, escravas dos laboratórios que pagam as pesquisas. Elas se sentem cada vez menos livres, né? E aos poucos isso vai contaminando a família delas. Os casamentos começam a ficar horríveis, porque elas vão ficando cindidas, divididas, e ficam mal consigo mesmas. De modo que essa ideia de que no laboratório eu consigo desligar a vontade e seguir só a razão, é o outro lado da moeda do desligar a razão e seguir só a vontade, mostrando que isso não corresponde à vida humana. Fecho o parênteses aqui dos laboratórios e volto para a questão da fé e razão. De um certo modo, quando a gente entra nesse discurso, né, de que a fé está ligada a todo esse campo da opinião, etc., a gente está dizendo é possível desligar a razão, seguir a vontade e se envolver com religião, arte, literatura, né, moral, política, onde não é possível falar de racionalidade, de coerência racional, porque isso não é objeto de ciência, e ficar só com aquilo que é ligado à opinião de cada um, ao estilo, etc. Bom, justamente ao ver que isso não corresponde à existência concreta, é que a fenomenologia procura entender como é que se dá a atividade humana do pensamento de uma maneira mais real, mais ligada à nossa experiência individual, coletiva, mas a nossa inserção no mundo, sem falar do ser humano a partir de uma teoria sobre o corpo, uma teoria sobre a alma, e aí depois que a gente fez a teoria, a gente vai às pessoas. O que a fenomenologia procura fazer, não, vamos ver, uma antropologia fenomenológica, né, eu queria dizer, faz é dizer, vamos ver como são as pessoas, e depois, então, descrever isso. Aí sim fazer antropologia. Fumo depois não dá conta de ficar falando mais do que 10 minutos sem tomar água. Né? Então, me desculpe, mas hoje minha garganta realmente está. Não é o ar-condicionado, não, moço. É outra coisa. Não é o ar. É outra coisa. Fica tranquilo. Então vejam, justamente a ideia que cativa de início, de cara, a gente poderia dizer, os fenomenólogos, é que antes de falar que o ser humano é razão e vontade, é mais coerente dizer que o ser humano tem consciência de si e do mundo. Aí teria todos aqueles problemas, se o mundo existe ou não, mas são problemas do século XVII. Se o que eu falo corresponde ou não ao mundo, se o que eu falo pode ser avaliado antes que eu diga, que é outra problemática séria atualmente. Né? A diferença entre o público e o privado. O privado é aquilo que passaria só aqui dentro,
que não dá para analisar porque ainda não falei. Só posso analisar aquilo que eu falo e que tem consequências. Mas não vamos entrar nesses caminhos, porque senão a gente não fala da fenomenologia e de Wittgenstein. Mas o que a fenomenologia faz, resumindo muito cretinamente, cretinamente da minha parte, não da fenomenologia. Porque